Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril, isso mesmo, Sexta-feira Santa. Um dia para a gente falar de algumas temáticas aqui boas, bem relevantes, né, para o contexto, para o momento. Até eu fiz a chamadinha ali, um pouco, uma chamada agora há pouco ali com fundo preto, né, falar um pouquinho de luto. Oi, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas, Silvia, Fabiano, Marlon, Andréia, sejam bem-vindos. Eu vou falar hoje aqui sobre luto, né? Recolhimento, aceitação e sobre renascimento. Né? Alguns pontos aí bem relevantes, né, para essa temática um pouco reflexiva do dia, né? Independentemente da tua crença, né, da tua religião. É um ponto legal para a gente comentar aqui também, diz respeito a como que a gente lida um pouco mais com a morte, com a falta de quem amamos, de quem gostamos, como é que a gente lida com isso, né? Então é um tema que pode ser interessante. Se você nunca passou por uma questão de luto, talvez conheça pessoas que já tenham passado ou que estejam passando por esse momento. E isso pode lhe ajudar a compreender um pouco melhor e a, inclusive, auxiliar as pessoas a lidar com este momento, que é um momento delicado, né? Esse momento do luto, por exemplo. O luto ele vai depender muito do como que a gente pensa o que é o pós-vida, né? Essa questão da morte, como é que é a nossa concepção do mais além, que existe, não existe, ou como é que a gente se ampara, o que são verdades diante dessa temática. Isso tudo vai nos ajudar ou nos complexificar mais em termos de fazer algumas escolhas existenciais diante da morte. Claro que também isso depende do como a morte ocorre, né, em relação a alguém que gostamos ou temos carinho, né? Existem situações que são mais traumáticas, outras mais naturais. De qualquer forma, sempre há um sentimento de perda e o luto requer algum tipo de comportamento mais específico, né? Esse comportamento que ele tem que ser mais de recolhimento. Então, quando conseguimos nos recolher, à medida em que nos deparamos com alguma situação de perda, isso nos auxilia a incorporar mais aquele sentimento que às vezes é de tristeza, de solidão, de desamparo. Então, é uma forma que a gente tem de nos dar acolhimento, é um autoacolhimento. Então, quando a gente consegue fazer o recolhimento, ficarmos um pouco mais quietinhos, isso também nos ajuda a lidar um pouco mais com o luto. Claro que a gente não deve entender isso como uma fase eterna, mas é um momento de assentar mais certas emoções que são muito diversas, são muito amplas. Então é uma forma que a gente tem para acolher nossos corações. À medida em que esse recolhimento ele vai passando, a gente tem uma outra questão que ocorre, que é a questão da aceitação. Em algum momento, somos chamados a lidar com as questões da vida, a ter que tocar o barquinho da vida lá, seguir em frente. E aí, desenvolver a aceitação diante do luto, daquele recolhimento que fizemos, passa a ser um passo a mais, né? Um passo em que a gente começa a desenvolver um outro ponto, que é o ponto chave da questão, né? Que diz respeito a gente encontrar formas de voltar a sorrir, de encontrar novas fontes de prazer, coisas que quando estamos em luto temos dificuldade de exercer isso. É como se tudo ao redor perdesse sentido, perdesse brilho, cor, perdesse prazer. Então, à medida em que a gente desenvolve a aceitação, a gente vai tentando achar caminhos para retomar o sorriso, a alegria de viver, o prazer nas coisas da vida. Então, esse é um passo seguinte, né? E aí entra então uma questão que é a do renascimento, que é o como ressignificamos a vida e como que passamos a ter uma compreensão maior do que vem a ser existencialmente algo que nos dá sentido, né? Como é que a gente passa a ter sentido para aquilo que fica, para a vida que segue? Qual o aprendizado que a gente passa a ter diante da morte? Né? Então, é um ciclo que a gente vai passando, né? À medida em que vivenciamos uma situação de perda, temos que nos acolher, nos recolher, aceitar a situação, encontrar novas formas de alegria, de prazer e ao mesmo tempo de ressignificação da morte. Qual o aprendizado que a gente tem disso?
Que tipo de significado a vida passa a ter a partir da nossa experiência diante da morte? Então, essas são algumas etapas que, em situações de perda muito forte, nós temos que vivenciar, que é um grande desafio. Talvez você já tenha passado por algo assim, ou conheça pessoas que estejam passando por um momento desse. Caso sim, procure observar o quanto que cada um que você conhece, ou mesmo se você, em que momento que você está passando, ou essa pessoa está passando, de certa forma, né? Que momento é esse de aceitação, de recolhimento, de ressignificação? A Araceli está falando, oi Araceli, sofro por antecipação, temo a morte dos meus pais. Com certeza, o temor ele é presente em muitos momentos, mas ao mesmo tempo a morte é uma coisa muito certa, né? Algum ditado, né, que diz assim, né, a coisa mais certa na vida é a morte, né? De certa forma ainda o ser humano não venceu, não sei se dá para vencer, alguns tentam e buscam, mas a morte é algo ainda muito presente, e lidar com essa temática, em algum momento a gente vai ter que lidar com isso, com nossos pais, com os nossos entes queridos, né? Sempre evitamos falar desse tema, meio que para não atrair, né, um pouco de receio, mas é uma temática corriqueira, comum da vida, né, ter que lidar com as questões do luto, da perda das pessoas queridas. E aí é legal que a gente também pare para pensar assim, no como é que esse processo ocorre, né? Que a gente também passa por um momento que é de recolhimento, de acolhimento dos nossos sentimentos, e que em algum momento a gente tem que retomar o processo da vida, encontrar novas fontes de prazer. E aí, então, é importante que a gente ressignifique o processo da vida, né? Ou como é. Ninguém está preparado, com certeza. Isso só quando ocorre que a gente para observar e sentir, né? Não tem escola que nos ensine a lidar com a questão da perda, do luto. Podemos, sim, parar para pensar quais são nossos significados hoje a respeito da morte, o que compreendemos pela morte, né? Então isso pode ser uma forma de acolher um pouco mais nossos medos, nossas inseguranças, né, a respeito desse momento, né, um momento de transição. Mas o renascimento, né, ele vem a partir do momento em que a gente consegue ressignificar, sim, a nossa experiência de vida a partir do nosso aprendizado diante da morte. Então, renascimento tem a ver também com fechamento de ciclo, e à medida em que se fecha um ciclo, novos ciclos se abrem, né, que é a nossa própria experiência diante da vida, né? Então, um pouco dessa temática, essa reflexão que hoje eu quis trazer aqui, um pouco mais curta pela sexta-feira, mas é um ponto para a gente levar em consideração. Pessoal, segunda-feira eu vou falar um pouquinho sobre... A Natália está falando... Nádia está preparado para ver... tá falando... Opa, bati aqui. Ninguém está preparado para ver a morte dos nossos pais, com certeza. Como eu falei, não tem escola que ensine isso, só vivenciando para a gente poder lidar com essa questão, né? Segunda-feira eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o TFT, a Terapia do Campo do Pensamento, esse curso que eu fiz agora no nível mais avançado. Eu vou falar um pouco das propriedades terapêuticas do TFT, de fato, para lidar, por exemplo, com a dor da perda, com os sentimentos de tristeza, de luto, de dificuldades para superar certos momentos de transição da vida, né? Para desenvolvermos esses significados ou esse renascimento diante da perda. Então, fiquem ligados, segunda-feira, no mesmo horário, às 22 horas e 22 minutos, estarei falando sobre essa temática um pouco mais e passando algumas dicas. Também vou passar um algoritmo, o TFT, uma sequência específica de pontos de estimulação de TFT para que vocês mesmos façam a experiência aí, ao vivo aqui comigo, sobre como lidar com isso, né? E avaliar o efeito em si mesmos, ok? Beijo grande, gente. Um bom final de semana, uma feliz Páscoa e nos vemos na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.